Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Quero, antes de tudo, pedir desculpas, perdão a vocês, porque ontem eu gravei o vídeo em duas partes, tentei subir para o YouTube, não consegui, fiquei a tarde toda tentando, fiquei à noite tentando, até de madrugada não consegui. Hoje de manhã tentei enviar novamente, não consegui e deu problema, não sei o que na plataforma, mas não subiu. Aí eu estou gravando de novo hoje, né, para poder enviar para vocês. Vou fazer em duas partes para o assunto, para o vídeo não ficar muito longo, né? E aí você assiste a primeira parte e depois a segunda, conclui o assunto e vamos todos ser edificados. Amém? Quero pedir para você nos ajudar. Nós já ultrapassamos a marca dos 300, queremos chegar na marca dos 400 inscritos e você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo, convidando pessoas a se inscreverem no canal e todos nós seremos abençoados. Amém? Se você tem liberdade também no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, você pode enviar a sua contribuição para a conta. Os dados da conta estão logo aqui abaixo do título dessa palavra. Está aí, você pode mandar fazer uma TED, uma transferência, um DOC, como ficar melhor para você. E muito obrigado, desde já eu agradeço pela sua contribuição e Deus multiplique suas sementes. Amém? Hoje nós vamos falar sobre plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Eu queria que você lesse, o Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 17, e eu vou ler aqui, destacar apenas do versículo 13 ao versículo 17 do Salmo 139, que diz assim, a partir do versículo 13: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe ou sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tremendo esse salmo, queridos? Aqui está falando de plano, de propósito, do plano de Deus, que Deus, ele nos criou ainda, ele nos viu quando a gente era ainda uma substância sem forma, e ele nos entreteceu ali no ventre da nossa mãe, e fala que Deus escreveu cada um dos nossos dias, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, está falando de plano, de propósito, Antes de Deus nos formar, antes ele tinha um plano, um propósito para a nossa vida, e ele nos fez. E é interessante, querido, que quando ele nos fez, ele nos entreteceu ali, no ventre da nossa mãe, tudo, ossos, tecidos, músculos, tudo, formado por Deus. Deus, naquele momento ali em que ele estava nos formando, ele estava também colocando, na nossa existência, no nosso ser, todas as ferramentas, os talentos, os dons, as habilidades que nós precisaríamos para realizar este plano, este propósito que ele mesmo escreveu cada dia, cada dia antes deles, quando nenhum deles ainda havia acontecido. Amém, queridos? Então a gente precisa entender isso. Deus tem um plano, um propósito. Primeiro plano, depois ele cria aquele ser para o plano. E nesse ser ele coloca os dons, os talentos, as habilidades para que essa pessoa realize este plano que Deus, para o qual ele foi criado. Amém, querido? Essa é a razão, dessa riqueza que Deus deposita em cada um de nós. Cada um, querido, carrega uma riqueza, dons, talentos, habilidades que foram colocados por Deus para compartilhar com as pessoas e para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Jeremias fala isso lá no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5, quando Deus, pela boca do profeta Jeremias, fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui está falando do chamado de Jeremias, do propósito de Jeremias. E Jeremias, a gente vê que ele cumpriu esse chamado.
Então, nós vimos que Deus, antes de nos formar, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E nós, para realizarmos esse propósito, nós precisamos conhecer esse propósito. Como nós vamos conhecer? Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9, Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Está vendo aí os talentos, os dons, né? As habilidades, né? A graça de Deus. Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, o Espírito maiúsculo aqui, o Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui fala, querido, que o Espírito de Deus, ele perscruta as coisas mais profundas de Deus. Ele verifica minuciosamente, detalhadamente, nas minúcias, né? Ele investiga, ele sonda, né? As profundezas de Deus, os planos, os propósitos de Deus. E o Espírito de Deus sabe qual é o plano de Deus. Amém? Bom, se o Espírito de Deus sabe qual é o plano de Deus, então eu preciso saber como que eu vou me conectar com o Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus ele possa me trazer, né, ao conhecimento este plano. Aí entra a oração em línguas, querido. A oração em línguas é a ferramenta que foi deixada pelo Senhor Jesus. Ele diz lá em Marcos, capítulo 16, quando ele dá aquela ordem aos seus discípulos: idem por todo mundo e pregar o evangelho, em meu nome falarão novas línguas. A oração em línguas, querido, ela tem essa capacidade de nos conectar. O nosso espírito, nós nos conectamos no nosso espírito com o Espírito Santo. E nesse momento, né, quando estamos orando em línguas, muitas instruções nos são passadas. São trazidos os segredos de Deus, os conselhos de Deus. Quando Paulo fala sobre a oração em línguas, em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, ele diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, fala somente a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Essa palavra mistérios aqui, né, que foi traduzida ali do grego, é a palavra mysterium. Mustério, que é uma palavra derivada da palavra muo, que é você falar com a boca fechada, como se você estivesse assim, murmurando com uma pessoa que estivesse muito próxima de você. É como se você dissesse assim, para uma pessoa que está aqui coladinha com você, você diz: tá vendo quem está chegando? É como se somente você e essa pessoa que está aqui coladinha com você, somente vocês dois se ouvissem e se entendessem. Mais ninguém ouve, mais ninguém entende o que vocês estão falando. Isso é o que é falar mistérios com Deus, falar segredos com Deus. Quando nós oramos em língua, querido, o meu espírito, o meu ser interior, a minha essência, ora a perfeita vontade de Deus. E a oração em línguas, esses segredos, esses mysterium, esse muo, no grego, no original, significa algo escondido, algo secreto, mistério. Geralmente mistérios, segredos religiosos confiados somente ao instruído e não aos meros mortais. Algo escondido ou secreto, não óbvio ao entendimento. É um propósito ou conselho oculto, é a vontade secreta de Deus. Os conselhos secretos de Deus, com os quais Deus lida com os seus filhos, com os quais Deus lida com os justos. Esses segredos, eles são ocultos aos descrentes e perversos, mas eles são manifestos aos que creem.
Amém, queridos? É nesse momento, quando nós estamos orando em língua, que Deus vai nos passando instruções, nos dando as direções, trazendo luz ao nosso entendimento para que nós sigamos o seu propósito e o seu plano para as nossas vidas. Paulo confirma isso em Romanos capítulo 8, no versículo 26 e 27, quando ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, Espírito maiúsculo, Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito Santo intercede pelos santos. Amém, queridos? O Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis, ninguém entende, né? Mas nós, né, os crentes, os filhos de Deus, podemos orar e ter a interpretação das línguas. O conhecimento do chamado, querido, ele nos é passado, né? Aquilo que Deus preparou para que nós realizássemos aqui na terra, segundo a sua vontade, nos é passado pelo Espírito Santo, na medida em que nós vamos nos aprofundando nesse relacionamento, orando em línguas, e a gente vai mantendo essa comunhão com o Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos passando as instruções, vai trazendo essa clareza para nós, e até chegar o momento então de entrarmos no chamado. É importante você entender que o conhecimento do chamado é diferente da entrada no chamado. Amém, queridos? Uma coisa é você conhecer o seu chamado, outra coisa é você entrar no seu chamado. São tempos diferentes. Enquanto nós não entramos, nós podemos saber qual é o nosso chamado, mas ainda não entrar no chamado. Enquanto nós não entramos no chamado, o que nós temos que fazer? Nós devemos estar trabalhando no corpo e fora do corpo. Por quê, pastor? Porque Deus não chama desocupados, queridos. Deus chama aqueles que trabalham, aqueles que estão ocupados. Isso é muito claro na palavra de Deus. Eliseu, quando ele foi chamado, ele foi separado de Deus e chamado para entrar na sua missão, né, no seu ministério, ele estava trabalhando. A palavra diz em 1º livro de Reis, no capítulo 19, versículo 19, que ele estava lavrando com uma junta, com 12 juntas de boi. Estava lavrando a terra com 12 juntas de boi, e aí o Espírito Santo chamou Eliseu e falou: vamos ir. Agora você vai começar o seu chamado. Davi, quando ele foi ungido rei de Israel, ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, ele estava trabalhando. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Mateus, ou Levi, né, discípulo de Jesus, evangelista Mateus, ele também, quando foi chamado pelo Senhor Jesus, né, ele estava fazendo o quê? Ele estava trabalhando na coletoria de impostos lá de Israel. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, em Marcos capítulo 2, versículo 14, em Lucas capítulo 5, versículo 27. Por último, querido, Saulo, que é Paulo, né, quando também foi chamado, ele estava trabalhando, querido. Ele estava ali indo na estrada de Damasco, né, para perseguir os cristãos, para trazer presos para Jerusalém os cristãos, e aí ele teve uma luz que apareceu para o Senhor Jesus, apareceu para ele, ele caiu e ficou cego, né, e ali ele se converteu ao Senhor Jesus, e logo em seguida ele foi separado pelo Espírito Santo, está lá em Atos 13, eu vou mostrar daqui a pouco, e ele foi separado pelo Espírito Santo, chamado para começar a obra de pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, a gente sabe que ele entrou no seu chamado aos 30 anos, mas até os 30 anos, o que fez o Senhor Jesus? Ele trabalhava, ele era carpinteiro, como José. Ele era carpinteiro e ele estava sempre na sinagoga, estudando, ensinando a palavra de Deus. Vamos ver a entrada do apóstolo Paulo, como que ele entrou no chamado. Paulo sabia do seu chamado. Ele fala lá em Gálatas capítulo 1, no versículo 15, ele diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e nem sangue. Quando agradou a Deus chamar Paulo, Paulo não se deteve, ele não ficou questionando, não, ele já entrou direto no chamado para realizar a vontade de Deus. Mas em Atos capítulo 13, fala claramente quando o momento em que Paulo
entrou no seu chamado. Atos 13, do versículo 1 ao 5, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, Barnabé, Simeão, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Eles estavam na igreja de Antioquia, né? Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, e eles estavam servindo o Senhor ali, orando, né? E aí o Espírito Santo chamou, falou: separa agora Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra para que eles realizem. E aí, eles orando e jejuando, né, os irmãos impuseram as mãos sobre eles e os despediram. E eles foram enviados pelo Espírito Santo, eles foram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E quando chegaram em Salamina, eles começaram então o seu ministério de anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Viram aí? O Espírito Santo é que separou, o Espírito Santo é que os enviou. Amém, queridos? Não somos nós que nos separamos, não somos nós que nos enviamos, é o Espírito Santo. Isso continua assim até hoje, não mudou. Amém? No meu caso, como que eu entrei no chamado? Já contei essa experiência para vocês. 2006, novembro de 2006, eu não me lembro o dia, começou quando um dia eu acordei de madrugada e veio no meu coração para orar. E quando eu acordei, eu olhei no relógio, era 3 horas e 43 minutos da madrugada. Eu vi aquela inspiração no coração para orar e eu comecei a orar. Aí dormi. No segundo dia, eu acordei novamente de madrugada. Olhei no relógio, 3h43. Eu achei coincidência aquilo. E aí veio no meu coração para orar e eu comecei a orar. E aconteceu no terceiro dia a mesma coisa. Eu acordei, quando eu olhei para o relógio, 3h43. Aí ele ligou um alerta em mim. Eu falei, já é o terceiro dia que eu acordo, 3h43, cada dia eu dormi numa hora diferente, e eu acordei no mesmo horário, e acordo com uma algo por dentro, né? Uma inspiração por dentro para me orar. Eu comecei a ficar, falei, tem um mistério nisso aí. E aí, isso aconteceu no quarto, no quinto, foram 27 dias que eu acordando, 3h43, reloginho assim, eu acordava quando eu olhava no relógio, 3h43. No 27º dia, eu fui pegar uma água para mim, desculpa. No 27º dia, eu acordei com uma voz falando comigo. A voz falava assim: saia do lugar que você está para começar uma obra que eu vou te mostrar. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu abri os olhos e falei assim: o quê? E eu ouvi novamente a voz audível, como você está ouvindo a minha voz, desse mesmo jeito. Repetiu: saia do lugar que você está para começar uma obra que eu vou te mostrar. Eu olhei dentro do quarto escuro, eu olhei todo lado, não vi ninguém. E aí eu entendi que era o Espírito Santo falando comigo. Isso já vinha repetindo 27 dias, eu acordando e orando. Eu entendi que ali tinha chegado o momento. E aí de manhã cedo, naquele mesmo momento, eu de joelhos no chão, orei e falei: Senhor, eu estou aqui eis-me aqui. O Senhor me chamou, eu estou pronto para te servir. De manhã cedo eu falei com a Celina, chamei meus filhos e falamos com todos eles. A Flávia estava na África do Sul, apresentando um trabalho lá da UNB, que ela estava terminando a UNB, né, a universidade. Então ela estava apresentando um trabalho lá na África do Sul. Nós ligamos para ela, conversamos, e todos eles foram unânimes. Falaram: pai, nós estamos juntos, vamos estar junto com o Senhor e com nossa mãe, sem problema, vamos cumprir o chamado de Deus. Foi assim, eu e a minha casa. Amém, queridos?
mas isso não é regra. Cada um tem o Espírito Santo, cada um ele trata de uma forma diferente, mas é ele que chama, é ele que estabelece. É isso que precisa ficar claro para nós. Não somos nós que entramos, não somos nós que nos estabelecemos, é o Espírito Santo. Amém, queridos? E cada um na igreja tem um dom, e é isso que a gente precisa entender. Sabe? Lá em Efésios 4, do versículo 7 ao 16, eu queria que você lesse, diz que existe uma graça que é concedida pelo Senhor Jesus, né? Uma graça que nos é concedida para que nós possamos cumprir o nosso chamado. E Deus, e o Senhor Jesus, na igreja, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós cheguemos à maturidade, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, sejamos crentes maduros, na medida da estatura de Cristo, para que a gente não seja como um menino agitado de um lado para outro, levados por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro. Isso está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 16, eu não vou ler para não ficar muito extenso, você lê depois, tá? Mas também o apóstolo Paulo, além de Efésios, ele fala disso também na sua carta aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 27 ao 30, ele diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Olha, é Deus que estabelece, querido. Veja bem, esse detalhe é importante. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Ministério de socorros, que é equipe de louvor, equipe de música, departamento infantil, recepção, vigilância, limpeza, todos os outros, o ministério que dá suporte para que os 5 dons operem na igreja. Governos, que é o ministério pastoral, que o pastor é o governo da igreja, o pastor é a autoridade maior na igreja local. Variedade de línguas, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus estabelece na igreja, cada um segundo o chamado de Deus, no dom específico que Deus colocou em cada um, para que cada um desempenhe o seu serviço para a edificação do corpo, para o crescimento da igreja, para que a igreja seja madura, seja equilibrada e realize o plano de Deus nessa terra. Amém, queridos? Agora, conhecer o plano, querido, não significa... Falei agora do conhecimento. Agora, conhecer o plano não significa que nós estamos executando o plano, obedecendo o plano. Por quê? Porque nós podemos conhecer o plano de Deus, mas podemos nos recusar a fazer. O plano, querido, é como um projeto de uma casa. O arquiteto, o engenheiro fazem o projeto, o cálculo direitinho, mas você pode decidir, quando estiver construindo a casa, fazer diferente daquilo que foi projetado pelo engenheiro e pelo arquiteto. Só que isso tem um resultado, tem uma consequência, queridos? Eu lembro de uma vez eu ter sido convidado por uma pessoa para visitar uma casa que ele estava construindo, ele estava com um problema, uma parede rachando de baixo em cima. Aí eu cheguei, olhei ali aquele negócio, vi aquilo, e ele falou: pastor, eu queria que o senhor orasse aqui para me ajudar. O que é que eu faço nisso aqui? Eu não sei o que é que eu faço. Eu perguntei para ele: você fez um projeto para fazer essa casa? Ele falou: fiz um projeto. Eu falei: e você executou a obra do jeitinho que está no projeto? Ele falou: não. No meio da obra eu mudei uma coisa aqui, eu mudei, fiz assim, fiz assado, tal. Eu falei: olha, você alterou a estrutura daquilo que foi projetado. Então, foi feito um cálculo, foi feito um projeto com um cálculo de sustentação, de peso, mas você alterou o projeto. E você está realizando uma obra com um peso maior do que a que foi projetada. A que foi projetada tinha um cálculo da estrutura. Você está realizando uma estrutura mais pesada. Por isso está acontecendo esse racha. O que você tem que fazer? Você tem que voltar para o plano original, querido. Você tem que chamar aqui o seu engenheiro, o seu arquiteto, e ver com ele como é que você faz para... Ou você derruba tudo e começa uma coisa nova, com um novo projeto, ou você volta para o seu plano original, para o projeto. Porque a estrutura que foi calculada, que foi projetada,
está ligado ao todo o plano que foi feito. E você está fazendo um plano diferente com a estrutura antiga. Isso vai desabar. E aí ele entendeu e resolveu. Amém, queridos? É importante, você pode perguntar, pastor, eu posso não querer executar o plano de Deus para a minha vida? Sim, querido, pode. Porque isso faz parte do seu livre-arbítrio. Só que toda decisão que a gente toma, seja para realizar o plano de Deus, seja para não realizar, vai trazer consequências à nossa vida. Porque toda decisão traz uma consequência. Eu faço uma analogia para você entender isso. É como se você tivesse um trator e um automóvel Corolla. Estou usando esses dois veículos para você comparar. Se você pegar um Corolla 0 km e colocar ele na fazenda para trabalhar no lugar de um trator, para fazer o serviço de um trator, você pode ir lá com 6 meses que aquele Corolla vai parecer sucata. Ele não foi feito para aquilo. Se você pegar um trator, colocar a sua família em cima da carretinha e sair daqui de Brasília para ir para Fortaleza, né? Para levar a sua família para Fortaleza num trator, querido, o desgaste vai ser muito grande. Por quê? Porque o trator não foi feito para fazer viagens, querido. O trator foi feito para fazer o trabalho pesado. O Corolla não foi feito para fazer aquele trabalho pesado da fazenda. Aquilo é o trator que tem que fazer. Ele foi feito para transportar pessoas e coisas, né, em viagens mais confortáveis. Amém, queridos? Então, agir fora do chamado, querido, é como se você tivesse um pé número 40 e você tentasse calçar o seu pé num sapato 35. Vai ficar apertado, sabe? Vai ter um desgaste, está fora da graça. Você vai ter um desgaste, um cansaço, uma fadiga, você vai ter um maior custo e não vai conseguir. Amém, queridos? Essa é a razão porque muitas pessoas morrem mais cedo. Por quê? Porque o desgaste é maior. A gente vê assim, querido, o exemplo de vários cantores. Quantos cantores nós já vimos talentosíssimos, uma habilidade incrível, um dom maravilhoso, né? Uma habilidade para a música, mas que quanto mais eles se afastam do seu chamado, daquilo que foi preparado, porque o dom foi depositado dentro deles, com um propósito, né? O vazio vai aumentando. E esse vazio aumentando, eles tentam preencher com tantas coisas, muitos com droga e acabam morrendo. Não é isso? Mas Deus colocou ali um talento muito grande para que o Senhor fosse adorado, para que as pessoas fossem levadas a adorar a Deus por intermédio daquele talento, daquele dom que foi depositado naquela pessoa. Muitos alcançam fama, sim, alcançam dinheiro, sim, mas o vazio interior é enorme. O dom e o talento foi desperdiçado. Amém, querido? Porque isso tudo que foi conquistado aqui na terra não vai ter valor nenhum na eternidade. Amém? É por isso que eu gosto do exemplo de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel saiu de Jerusalém, ele foi levado cativo, preso, né, porque Nabucodonosor invadiu Israel e levou alguns jovens, né, estudantes para lá, e Daniel foi levado preso. Chegando lá, ele não se misturou com a cultura da Babilônia, ele não se amoldou à cultura da Babilônia, ele permaneceu fiel a Deus, ele decidiu não se contaminar com a cultura babilônica e Daniel foi exaltado, cumpriu o seu chamado como profeta de Deus e foi exaltado ali e chegou a ser governador na Babilônia. Amém? Josué também, outro exemplo. Josué, depois que levou o povo a chegar na cidade, na terra prometida, Canaã, lá em Josué capítulo 24, no versículo 15, ele reúne as tribos e ele fala, olha, agora está todo mundo aí, cada um no seu lugar, na terra prometida por Deus, está tudo dividido, agora vocês resolvam o que vocês vão fazer, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Jesus confirma isso também, querido, lá em João capítulo 6, no versículo 38, quando ele diz, porque eu desci do céu, não foi para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vou encerrar o vídeo aqui, a primeira parte. A segunda parte, esse assunto vai continuar e a gente vai falar de outros aspectos importantes dessa questão do chamado e do propósito de Deus que você precisa conhecer. Vou orar e você depois assiste a parte 2. Amém? Pai, muito obrigado pelos meus irmãos que estão acompanhando esse ensinamento, Pai. Eu creio que esse ensinamento venha trazer luz ao entendimento dos meus irmãos, clareza para o seu entendimento, venha edificá-los e alimentá-los. Em nome de Jesus eu abençoo cada um dos meus irmãos,
cada um da família da Vida Plena, abençoo toda a família da MC, a Michele, restauração completa para eles, abençoo a família da Simone, do Vitor, da Helena, restauração completa para eles, todas aquelas pessoas que a Fernanda enviou o pedido aqui no WhatsApp, nós oramos também em favor deles, pela restauração completa dessas pessoas, oramos e te agradecemos, Senhor, pela restauração completa do apóstolo Filomeno Romero, meu amigo, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço pela restauração completa de cada um deles e abençoo cada um deles com paz, alegria, saúde e prosperidade do céu. Amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Até a próxima e assista a parte 2 do próximo vídeo. Fiquem na paz a todos.